Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. É um grande prazer receber aqui o seu acesso, a sua visualização, e eu peço que você fique conosco até o final desse vídeo. Tá bom, meus amigos, a gente ficou um tempinho sem gravar, porque a gente estava preparando material tanto para o site pregandoapalavra.com.br, quanto também para gravar novos vídeos, tá certo? E o tema que a gente vai abordar nos próximos vídeos é a respeito da pregação indutiva. E para a gente iniciar essa série de vídeos a respeito da pregação indutiva, eu quero trazer para vocês um ponto para a gente refletir. Qual o segredo do sucesso da pregação coaching? Tá certo? Qual que é o segredo do sucesso da pregação coaching? Peço que você fique comigo até o final desse vídeo para a gente desvendar juntos esse segredo, que não é tanto segredo assim, tá bom? Mas talvez é um ponto que a gente não tem se atentado. E eu peço desde já que você deixe seu like no nosso vídeo, faça seu comentário, se inscreva no nosso canal e divulgue, compartilhe esses vídeos com as outras pessoas que também têm apreço pelo tema da pregação bíblica e expositiva. Sempre quando você faz isso, você faz com que o nosso alcance, a nossa relevância cresça e alcance outras pessoas que também se preocupam com a pregação nos púlpitos das igrejas. Tá bom? Então fica aqui o meu apelo para você nos ajudar a fazer crescer essa comunidade de pregadores bíblicos e expositivos. Bom, meus amigos, recentemente a gente falou um pouquinho a respeito da pregação humanista, tá certo? A gente falou isso no vídeo aqui, a pregação humanista e o problema dessa pregação, né? Que pode ser também interpretada como uma pregação coaching. Qual que é o foco? O foco são as necessidades do ser humano, tá certo? Então a pregação, em vez de estar centrada em Cristo e na sua palavra, ela está centrada nas necessidades do ser humano. E esse é o grande segredo do sucesso da pregação coaching, principalmente nos dias de hoje. Se você levar em consideração que os dias hoje, tá certo? De uma certa maneira, eles estão mais fáceis do que há 50 anos atrás. Ou seja, você tem muito mais facilidades do que há 50 anos atrás, do que há 100 anos atrás. A gente pode considerar que a geração hoje que existe de jovens, adultos, de adolescentes que estão crescendo, eles receberam muitos cuidados dos pais, porque o pai sempre procura dar o melhor para os seus filhos, tá certo? Então, aquilo que ele não teve, ele procura fazer o quê? Conceder aos seus filhos. E isso fez com que a geração atual, né, que a gente tem aí de jovens adultos, de adolescentes, de jovens, seja uma geração que teve tudo, tá certo? Mas que foi privado do amor do pai, da mãe. Seja por questões de separações que aumentaram, né, vertiginosamente nos últimos anos, os lares destruídos, seja pela questão dos pais estarem sempre trabalhando, se envolvendo nas atividades e não dando a atenção necessária aos filhos, tá bom? Né? Ou seja, eles dão tudo, mas ao mesmo tempo, aquilo que é o principal, eles acabam privando os filhos dessas questões. Isso fez que tivesse uma geração de adultos e jovens e adolescentes muito carente, tá certo? Alguns vão dizer que é uma geração mimizenta, mas eu digo que é uma geração carente. É uma geração que não conhece o amor do pai e da mãe, não desfrutou desse amor do pai e da mãe, e, consequentemente, ela necessita do quê? Do amor de Deus. Ela não sabe o que é o amor de Deus, tá bom? Ou seja, é uma geração que precisa ser satisfeita, né? Ela precisa ser atendida. E é aí que justamente a pregação coaching ela trabalha. Ela trabalha nas necessidades das pessoas. Lembra que a gente fala, né, tem até uma frase famosa aí de um pregador desse modelo, né, de pregação que diz que você é o centro de Deus, né? Você é o centro de Deus. E se você é uma pessoa que tem baixa autoestima, que não sentiu o amor do pai e da mãe, que não teve a atenção do pai e da mãe, tá certo? Você, quando recebe uma mensagem dessa, você se sente uma pessoa amada, uma pessoa querida, uma pessoa, né, ali satisfeita, tá bom? E por mais que nós entendamos que a pregação, ela precisa ser cristocêntrica, Cristo deve ser o centro da mensagem. E a palavra de Deus tem que ser pregada pela verdade. É a verdade da palavra de Deus que tem que brilhar e não a necessidade do ser humano. A gente não pode esquecer da necessidade do ser humano. Por quê? Porque se nós não atendemos essa necessidade, alguém vai atender, tá certo? E essa pessoa que vai atender essa necessidade, ela vai ganhar mais ouvidos, mais interesse do que a nossa pregação. Muitas vezes nós focamos na questão de explicar a Bíblia, tá certo? Ler a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia para as pessoas.
trazendo a verdade de Deus, mas sem se preocupar em se conectar com as necessidades das pessoas. E aí a gente pode até falar assim, não, mas quando eu aplico o texto bíblico, a verdade bíblica do meu sermão, eu aplico as necessidades das pessoas, tá certo? Eu trago, né, a aplicação do contexto bíblico para o contexto atual. Como que as pessoas podem hoje aproveitar essa verdade bíblica na vida delas. Mas isso não é o suficiente. Porque se você espera somente na aplicação para você se conectar com a pessoa, para você trazer algo que é interessante para ela, relevante para ela, você já perdeu metade da viagem. Tá bom? Por mais que você tenha feito uma boa introdução, tenha captado, né, a atenção dela ali, mas no restante da pregação você vai argumentando, você vai explicando, e aí depois você vai fazer uma aplicação com a vida dela, para de novo conectar. Se você só nesse momento se conecta com os interesses, as necessidades das pessoas, você já perdeu metade da viagem. E ali você já perdeu a atenção, o interesse daquela pessoa. A pregação coach ela faz diferente. Ela vai direto na necessidade da pessoa, tá certo? E por mais que muitas vezes ela apresente conceitos que não são bíblicos, ela ganha a atenção das pessoas, ela ganha o coração das pessoas. E aí você pode falar assim, tá bom, ganhou a atenção, ganhou o coração das pessoas, mas e a transformação que precisa ser dada pela palavra de Deus? E aí que a parte da pregação expositiva, ela entra complementando. Você percebe? Não é nenhum nem outro, mas a junção dos dois. É você se conectar com as pessoas, com as necessidades que elas têm, tá certo? E mostrar que essas necessidades que elas têm, esse vazio que elas têm, só pode ser completado, preenchido por Cristo Jesus e a sua palavra. Quando a gente unir esses dois pontos, aí sim, nós vamos ter o interesse das pessoas, nós vamos ganhar o coração das pessoas, e a palavra de Deus vai ser semeada no coração delas, de maneira que cresça, frutifique e opere transformação. É a união desses dois pontos. Então, o segredo da pregação coaching é que ela vai primeiro no interesse das pessoas. Só que depois fica faltando a segunda parte, tá certo? Que é o quê? Você, depois de ganhar a atenção das pessoas, ganhar o coração das pessoas, você semear a palavra da verdade no coração delas. Para que elas entendam, compreendam que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Por outro lado, muitas vezes as pregações expositivas, elas leem o texto, explicam o texto, aplicam o texto, mas não se conectam com as pessoas, não ganham o coração das pessoas. As pessoas saem com conhecimento bíblico, com um monte de informações bíblicas, sabendo até como aplicar algumas verdades na sua vida, mas não foram que cativadas pela mensagem. O coração não foi aberto primeiro para que a palavra fosse semeada, tá certo? Então a maioria das pessoas, na maioria dos casos que eu tenho observado recentemente, dificilmente você vai conseguir a atenção das pessoas se você não trouxer na mensagem algo que se conecte com elas, com seus interesses. Porque pensa comigo, a pessoa ela está semanalmente ali sentada, certo? Para ouvir uma mensagem. Só que ao mesmo tempo que ela está ali para ouvir a palavra de Deus, na mente dessa pessoa ela tem preocupações dentro do seu lar, dentro com a sua família que não está bem, com o seu casamento que não está bem, tá certo? Ela tem dúvidas com relação à sua vida, o que que ela vai fazer da vida, para onde que ela vai, o que que ela está fazendo aqui. Ela está pensando em como que ela vai pagar as contas no final do mês, tá certo? Preocupada com isso, preocupada com a inflação que está aumentando. Ela está preocupada, muitas vezes nós temos dentro das nossas congregações pessoas que estão sentadas ali e o marido às vezes age de maneira violenta com a sua esposa. E isso tudo está na cabeça dos nossos ouvintes. E se nós trazemos uma mensagem que não se conecta com os interesses deles, que não se conecta com a verdade deles, como que ela vai prestar atenção e vai receber essa mensagem com o coração aberto? Mas quando nós conectamos com elas, aí sim, a porta é aberta para que a mensagem seja entregue. Tá bom? Então, o que eu gostaria de trabalhar com você aqui é pregue de maneira expositiva. Apresente a palavra de Deus. Pregue a Cristo. Mas não deixe de se conectar com os interesses das pessoas. Não deixe de se conectar com aquilo que é relevante para a sua congregação. É lógico que para uma congregação na qual você está frequentemente trabalhando, você conhece, né, o dia a dia de alguns dos membros, você sabe o que está afligindo eles, você sabe o que está no coração deles, quais são as suas preocupações, tá bom? E de alguma maneira você pode levar uma mensagem que vai guiá-los
direto para a palavra de Deus, direto para Jesus Cristo, de maneira que eles sejam confortados, de maneira que eles sejam edificados, fortalecidos e, em muitos casos, também repreendidos. Tá bom? Mas sempre com a palavra de Deus. Então, preocupe-se sim em pregar de uma maneira expositiva, bíblica, cristocêntrica, mas sem desconsiderar as necessidades das pessoas, os interesses dessas pessoas. Porque senão você não vai ter relevância. A sua mensagem pode até ser importante, a sua mensagem pode até ser bíblica, pode até ser cristocêntrica, mas se não se conectar com as necessidades, se não despertar o interesse dos ouvintes, eles não te darão ouvidos. Tá certo? Então, meus amigos, continuem pregando. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Que Deus te abençoe.